Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo, compromisso com a verdade. Queremos saber de qual lugar maravilhoso do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber também sua opinião e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. O presidente Jair Bolsonaro citou que sofre pressões para demitir o ministro da Economia, Paulo Guedes, para resolver certos assuntos. Vejo Guedes, de vez em quando, cansado, o que é natural. É um ministro que no passado era muito trocado, o da Economia. De vez em quando, alguns querem que eu troque ele, Guedes, entre outros, para resolver certos assuntos. Prefiro conversar com eles e, dentro daquela lealdade mútua que nós temos, mudarmos alguma coisa e prosseguir nessa luta, declarou o presidente Bolsonaro em entrevista à TV Terra Viva. Em seguida, Bolsonaro disse esperar que Guedes resolva a questão dos combustíveis no campo da tributação nos próximos dias. E também o presidente comentou, como fez já em outros momentos, que em um segundo mandato de Bolsonaro, Paulo Guedes deve ficar conduzindo o Ministério da Economia. Eu quero que quem está assistindo compare os meus ministros com aqueles do governo Temer, Dilma, Lula e Fernando Henrique. Você pega o Tarcísio, não dá para comparar. Você pega o Marcos Pontes, na ciência e tecnologia, não dá para comparar. Você pega a Tereza Cristina, você vai ter uma comparação lá atrás de Alves Paulinelli. Passaram alguns bons por aí também, tudo bem, mas a Tereza Cristina foi fantástica. Você pega o Nick Lorenzoni, que eu chamo de um coringa meu. Você pega o jovem agora também, ministro aqui da cidadania, que é o João Roma. Né? Você pega o turismo foi um dos responsáveis por ajudar na geração de empregos. Né? Pós-pandemia, o turismo foi a zero no Brasil. Né? Então você pega esses ministros todos, tá certo? E compara com os anteriores, vê a diferença enorme. Eles não têm a malícia política ainda. Né? Alguns adquiriram, você pega o próprio Paulo Guedes e compare com o Palocci, que foi preso, né? Entre tantos outros. Então você vê que há uma diferença enorme. Obviamente, em havendo uma reeleição, eu acho que praticamente quase ninguém será mudado. Alguns devem querer sair porque é muito desgastante realmente ser ministro. Tá? Os que estão comigo estão por querer servir o Brasil. Você pega o ministro Braga Neto, por exemplo, que esteve na defesa e compare com os que nos antecederam. Tá? A sua experiência depois também na Casa Civil. Então você vai vendo que há uma diferença enorme. E tudo que nós fizemos antes da pandemia, sem saber que ela aconteceria, durante a pandemia e após, nos coloca numa situação bastante privilegiada no tocante a números com o mundo todo que está aí. O Paulo Guedes permanece no segundo mandato? Com toda certeza, assim, depende dele, né? Eu vejo ele de vez em quando cansado, que é natural. É um ministro que no passado era muito trocado na economia. De vez em quando alguns querem que eu troque ele, entre outros, para resolver certos assuntos. Eu prefiro conversar com eles e dentro daquela lealdade mútua, né, que nós temos, mudarmos alguma coisa e prosseguir nessa luta. O Paulo Guedes espera que nos próximos dias resolva a questão dos combustíveis, né, no tocante a impostos pelo Brasil. Ele já se demonstrou favorável a isso, tem trabalhado no tocante a isso, espero que nos próximos dias, na semana mesmo, tenhamos uma boa notícia sobre o preço do combustível no Brasil. As projeções de mercado para o crescimento da economia brasileira em 2022 deram um salto nas últimas semanas. Em 29 de abril, quando o relatório Focus foi publicado pela última vez, o ponto médio das projeções sinalizava para uma alta de apenas 0,7%. Agora, gente, numa divulgação parcial, as projeções apontam para uma expansão de 1,2% do PIB, o que pode até ser pouco, mas é bem diferente de 0,7%. Isso é a soma das riquezas geradas por uma economia. E esse sinal de crescimento não é maior do que o esperado, do que a expectativa, pode significar também que poderemos ter novos ajustes para cima em breve.
As previsões podem ter nova alta. Considerando os números divulgados nos últimos dias, a expectativa de crescimento passa para 1,5%. Esses dados, parcialmente, refletem os números do PIB do primeiro trimestre, crescimento de 1% frente aos últimos 3 meses de 2021, segundo dados levantados pelo IBGE, um crescimento que surpreendeu, não é a todos, e pode continuar surpreendendo. Para a felicidade de Paulo Guedes, que Bolsonaro disse que até sofre pressão, eventualmente, não é? No campo político, todo mundo tem pressão para ser trocado, tirado do Ministério da Economia. Bolsonaro diz que mantém a lealdade, até por questões como estas aí, não é? Envolvendo PIB, crescimento na geração de empregos e toda a superação que o país teve, embora todos os desafios durante o período da pandemia e até agora em um momento de guerra onde a Rússia invadiu a Ucrânia, não é? Instabilidade mundial. Então, o Brasil vai surpreender o mundo, já garantiu Paulo Guedes. O efeito da descomplicação na vida dos brasileiros é rápido, gente. O primeiro quadrimestre de 2022 registrou a abertura de mais de 1,3 milhão de empresas no país. No total foram 1.350.127, aumento de 11,5% em relação ao último quadrimestre de 2021. O saldo no período ficou positivo, com 808.243 o número de empresas abertas, descontadas 541.884 empresas fechadas nos primeiros 4 meses do ano. Com esse resultado, o total de empresas ativas do país, gente, subiu para 19.373.257. Essas informações fazem parte do boletim do Mapa das Empresas referente ao primeiro quadrimestre de 2022, ferramenta disponibilizada pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, que fornece indicadores sobre o quantitativo de empresas registradas no país e o tempo médio necessário para a abertura de empresas. O tempo para a abertura de empresas no país é, em média, gente, de 1 dia e 16 horas, é um recorde na série histórica. Nossa meta é que até o fim de 2022, a abertura de empresas seja feita em 1 dia no país, afirmou o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da CPEC, André Luiz Santa Cruz. Um dos grandes assuntos em debate é a notícia dada pelo presidente Jair Bolsonaro anunciando uma proposta para reduzir os impostos estaduais sobre os combustíveis em troca do ressarcimento da perda de receita com recursos federais. Você viu? A ideia é aprovar uma proposta de emenda constitucional, PEC, que autorize os estados a zerarem o ICMS, o imposto que incide sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Ao fazerem isso, os governos estaduais contariam com uma compensação financeira equivalente à receita que deixaria de ser arrecadada. Como vimos durante o anúncio, o presidente Bolsonaro estava acompanhado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de alguns dos seus principais ministros. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a situação atual exige a colaboração entre a União, os estados e os municípios. Todos têm de colaborar. Estados e municípios estão numa situação que nunca estiveram antes. Todos no equilíbrio, em azul, pagando os fornecedores em dia, estão com as contas em dia, estão dando até aumento de salários. Estamos renovando o compromisso com a proteção da população brasileira, com a cooperação entre os entes federativos, explicou Guedes durante seu pronunciamento. Pela ideia do governo, a PEC serviria para compensar os estados com um eventual zeramento do ICMS e além do que ficar abaixo, do teto de 17%, caso o Senado aprove o projeto de lei em tramitação na Casa. A ideia é que uma parte venha por esse teto de 17%, ou seja, a colaboração dos estados e dos municípios, e o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso, explicou o ministro. Ainda de acordo com Guedes, a medida teria validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Ele não informou qual será o impacto orçamentário do ressarcimento aos estados. Temos receitas extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento.
Esta transferência aos entes estará limitada a essas receitas, informou Guedes. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, também afirmou que o governo federal vai zerar os tributos federais, PIS, COFINS e CID, sobre a gasolina e o etanol para tentar reduzir o valor na bomba. Esses impostos estão zerados sobre o diesel já, não é? E o gás de cozinha também. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, e eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores, que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, e isso se faria valer imediatamente na ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexo para todos nós aqui dentro. Tivemos um desempenho que tem sido muito elogiado lá fora, porque foi mantido esse compromisso de responsabilidade fiscal, ou seja, nós somos uma geração que pagou pela guerra, nós não transferimos os custos em endividamento em bola de neve para gerações futuras. Da mesma forma, quando começa essa segunda grande guerra mundial, porque o fato é que a invasão da Ucrânia pela Rússia fez disparar o preço da comida e da energia. Quando nós somos atingidos por esse golpe, é natural, absolutamente natural, que a política reaja e queira proteger a população brasileira, novamente, agora de um inimigo diferente, que é o preço de comida e energia. E o presidente, já o ano passado, tinha manifestado o interesse nesse compartilhamento de custos. Se a economia voltou forte e a arrecadação está aumentando, existem dois tipos de comportamento. Tem um comportamento que é justamente transferir uma parte desse aumento de arrecadação para a população. Nós estamos com esse comportamento de transferência do aumento de arrecadação para a população brasileira. Após a cerimônia de formatura, o presidente Bolsonaro teve um encontro com empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro. No evento, Bolsonaro disse que a taxa de desemprego está se reduzindo e caminha para um dígito no Brasil. O presidente citou os números da economia, que, segundo ele, estão fortalecendo a posição do país no panorama internacional por meio da política externa. Bolsonaro destacou ainda a criação do Auxílio Brasil durante a pandemia, que beneficiou 68 milhões de pessoas, principalmente os trabalhadores informais. Ainda sobre o período da pandemia, o presidente lembrou a criação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP. Sobre as eleições, o presidente Jair Bolsonaro disse que respeitará os resultados das urnas, seja quem for o vencedor, com a necessidade de se garantir lisura do processo. Nós temos um grande futuro, ninguém tem o que nós temos. Eu sempre falo, olha o que Israel não tem, e olha o que eles são. Israel não tem nada perto de nós. Não tem riquezas minerais, não tem terras agricultáveis, não tem verde. Mas olha o que eles são. Olha o que nós temos e veja que nós não somos. Onde está o erro? Castro, está na nossa classe política, Portinho, está na nossa classe política, que muitas vezes está com o fígado botando alguma coisa, sabe, para mudar. Conseguir, pela primeira vez, ou talvez na região do Brasil, botar um ministério técnico, que vocês sabem o nome da maioria deles, como alguns aqui presentes. Vocês lembram há pouco tempo, numa votação importante, tal partido ganhou um ministério, outro perdeu 2 ministérios. Era um joguete, era um leilão. Olha o perfil daquelas pessoas. Se eu ligar para o Tarcísio agora que está fora, ou para o Marcelo, que subiu o Tarcísio, estou aqui no Rio de Janeiro e falo da BR-101, ou da 116, ele vai falar. Se eu estiver em qualquer lugar na Paraíba, também ele vai falar, sabe de cabeça, porque o tempo todo vive isso. Um governo que está 3 anos e meio sem corrupção.
aparecer, eu mesmo vou ajudar a investigar. Alguns dos ministros podem errar? Pode. Alguém abaixo dele pode errar? Pode. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem mais de 20 mil obras. Será que não tem nenhuma com algum problema? Com toda certeza tem. Mas se nós descobrirmos, nós vamos colaborar, porque pode acontecer. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro, onde participou de cerimônia de formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, na zona norte do Rio. Se formaram no curso 1.560 alunos da turma José Bonifácio, nome escolhido, segundo a Marinha, com alusão ao patriarca da independência do Brasil, feito que este ano completa 200 anos. No evento, o presidente fez um forte e emocionado discurso e garantiu que marchará para onde o povo apontar. Forças Armadas, respeitadas e garantidoras da nossa democracia e da nossa liberdade. Vivemos momentos difíceis, mas não podemos e não devemos nos lamuriar por isso. Muito pelo contrário, devemos dar graças a Deus, porque por nós, hoje aqui presentes, todos nós, o futuro da nossa pátria. E a nós caberá a decisão, mais cedo ou mais tarde, porque temos realmente um futuro pela frente, mas não o nosso, os dos nossos filhos e o dos nossos netos. A todos vocês, ora formandos, que se espalham pelos 4 cantos do nosso Brasil, a certeza de sangue novo em todos os 8,5 milhões de quilômetros quadrados da nossa grande pátria. Agradeço a Deus pela minha segunda vida e também a Ele pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Todos nós sabemos das nossas responsabilidades. Todos nós sabemos aonde queremos aportar. E o momento é esse, é de decisão, mas é de alegria e agradecimento, porque nós poderemos decidir o futuro do nosso Brasil. Que outras formaturas, outras promoções venham, num Brasil democrático e livre acima de tudo. Eu, hoje, tenho orgulho de dizer que tem um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Eu marcharei para onde o povo assim apontar. O Brasil é nosso. Devemos agradecer ainda por ter nascido numa terra tão maravilhosa como é a nossa. Puxado pelo boom das commodities, o Brasil terminou o ano de 2021 como o 6º maior destino de investimentos externos do mundo, recuperando a posição que ocupava em 2019. Os dados foram divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. O Brasil recebeu 50 bilhões de dólares, 245,3 bilhões de reais em aplicações no ano passado, contra 28 bilhões de dólares um ano antes. O volume elevou a economia brasileira do 9º lugar entre os destinos preferidos de investimentos externos em 2020 para a 6ª posição agora. Com a manutenção dos altos preços das commodities, multinacionais devem ampliar seus investimentos no país, mas os produtos nas prateleiras também ficarão, ou talvez até em algum momento deste ano, ainda mais caros, não é? Para 2022, o alerta da Organização das Nações Unidas é que haverá uma contração dos investimentos no mundo e a crise global deve atingir de forma mais dura as economias emergentes. Nos 3 primeiros meses do ano, o freio já foi sentido, com uma queda de 21% nas aplicações. Segundo James Zan,
o Brasil é um caso à parte. Ele pertence à organização que fez esse cenário aí a respeito de 2021 e projeções para este ano de 2022 e já afirma que o Brasil é um caso à parte neste cenário, por ser um tradicional destino de investimentos estrangeiros, sinalizando que o país pode, de fato, surpreender, como disse Guedes, enquanto o restante do mundo vai sofrer. Para 2022, a aposta é que o fluxo possa finalmente recuperar os níveis de 2019. Os preços de commodities podem incentivar multinacionais a ampliar suas operações na indústria extrativista ou na agricultura, afirmou o representante da organização. O ranking é liderado pelos Estados Unidos, que receberam 367 bilhões de dólares em investimentos, seguidos pela China e também... Então, a lista dos 10 maiores destinos é completada por Índia, África do Sul, Rússia e México. E o Brasil na 6ª posição. De acordo com a agência da ONU, os investimentos externos na América do Sul aumentaram em 74%, chegando a 88 bilhões de dólares. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, participando da 9ª Cúpula das Américas. Antes ainda de embarcar no avião da Base Aérea de Brasília, no avião da Força Aérea Brasileira, Bolsonaro transferiu o cargo para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E então, depois de sua chegada nos Estados Unidos, o presidente desembarcou em solo americano do avião da Força Aérea Brasileira, conduzindo a comitiva brasileira nos Estados Unidos, também participante da Cúpula das Américas. Um evento muito aguardado, uma grande expectativa para a participação do presidente brasileiro no evento, já que foi um convite muito especial do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A presença do brasileiro movimentando a cúpula e repercutindo no mundo. E na chegada do brasileiro até nas proximidades do hotel onde ele ficaria hospedado, um grupo especial repercutiu. Além de muitos brasileiros, vovós, senhoras com mais de 60 anos de idade, esperavam a chegada do presidente Jair Bolsonaro a Los Angeles. Na esquina do hotel, elas gritavam: "Mito e Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só para te ver." Elas pertencem a um grupo chamado Bolsonaro Vovós Poderosas de Las Vegas, formado por 12 vovós brasileiras, das quais pelo menos 6 estavam presentes em um dos momentos da chegada do presidente brasileiro. Suzana Fortes, 66 anos, uma das integrantes do grupo, disse: "Rezamos todos os dias para que o presidente possa dar conta de seus desafios. Torcemos muito por ele." Bolsonaro então pousou em Los Angeles às 8h30 da manhã, no horário local, 12h30 de Brasília. Ao descer do avião, ele saudou o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, e outras autoridades. Na sequência, ao chegar ao hotel, então, dirigiu-se ao grupo e cumprimentou as mulheres para a alegria das vovós brasileiras presentes. O presidente Bolsonaro conduz a delegação brasileira com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, os ministros Carlos França, Relações Exteriores, Anderson Torres, Justiça, Marcelo Queiroga, Saúde e Joaquim Leite, Meio Ambiente, além da primeira-dama Michele Bolsonaro. A Cúpula das Américas é o principal fórum de consulta política do hemisfério. A reunião de alto nível deste ano trouxe para o debate o tema Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo. Compromissos foram destacados: Plano de Ação em Saúde e Resiliência, Nosso Futuro Sustentável e Verde, Acelerando a Transição para a Energia Limpa, Agenda Regional de Transformação Digital e Plano Interamericano de Ação sobre Governança Democrática. Além dos eixos principais, eventos paralelos incluíram a cúpula. Inclusive,
na cúpula, a cúpula de CEOs das Américas da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o 6º Fórum da Juventude das Américas e um fórum para atores sociais, organizado com o apoio da Organização dos Estados Americanos. O governo dos Estados Unidos organizou a edição deste ano e não convidou a Nicarágua, nem a Venezuela, nem Cuba, regimes autoritários, não é? Em reação, até alguns países decidiram não participar do evento, como o caso do México. O presidente Bolsonaro foi convidado especialmente por um enviado de Joe Biden, então participa agora do encontro, recebeu no Palácio do Planalto, não é? O enviado especial para a Cúpula das Américas do governo norte-americano, Christopher Dodd, e o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para registrar medidas do governo federal em torno de mais uma rodada na redução de impostos. As ações são correspondentes ao mês de junho e compõem uma série de articulações da equipe econômica para conter a inflação no país, entre outros fatores. Os pontos foram linkados e inclusive no Twitter aí destacados. Veja alguns dos pontos destacados pelo presidente Jair Bolsonaro. Exclusão da taxa de portos e redução no custo de importação. Isenção sobre a movimentação de mercadorias no porto, que, segundo o governo, reduzindo a alíquota em 10%, trará um benefício significativo. No mês de maio, o governo federal anunciou redução de 10% de alíquotas no imposto de importação sobre produtos como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz, materiais de construção. O ato permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2023. Em novembro do ano passado, os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores já haviam firmado redução em 10% das alíquotas de 87% da pauta comercial. E esse gesto do governo federal parece que começa a surtir efeito. Já vimos a notícia de que a inflação deu uma recuada na pressão durante o mês de maio já. Depois de ser atacado pelo ator Mark Ruffalo, o Hulk, o incrível, né, dos filmes da Marvel, o presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais, para responder, sem medo, ao artista norte-americano. Mais cedo, Ruffalo fez um alerta a Biden. Querido presidente, o homem com quem você está se encontrando hoje não respeita a democracia e ameaça consistentemente um golpe. Lembre-se de ficar do lado da democracia, disse o Hulk, o ator norte-americano. Eis a resposta de Bolsonaro. Caro ator, cito o nome então do caro Mark, calma, tenho certeza que você nunca leu a Constituição brasileira, mas posso garantir que não é nada como os roteiros complicados de Hulk, que você tem que memorizar. É uma palavra estranha, não é? Leia e você descobrirá, leia a Constituição e você descobrirá que não estou apenas respeitando, mas protegendo o Estado de Direito do Brasil. Os registros mostram que meu governo sempre esteve do lado da democracia e da Constituição. É a esquerda brasileira, seus senhores, que quer controlar a imprensa, coibir a liberdade de expressão, censurar a internet e apoiar financeiramente ditaduras como Cuba e Venezuela. Não eu. Deixe-me simplificar. Se o Capitão América foi eleito por 55 milhões de pessoas e Thanos, que é estrangeiro e não sabe nada sobre os Estados Unidos, tenta interferir no território ou processo eleitoral americano, é Thanos e não o Capitão que está desrespeitando a democracia, exemplificou Bolsonaro. A propósito, disse ainda o presidente, o Hulk original era muito mais legal. Ele não precisava de um computador para parecer forte e realmente entendia algo sobre a natureza, detonou Bolsonaro em mais um que quer dar palpite sem conhecer a realidade nacional. De certo, ele não sabe que o presidente Bolsonaro, por exemplo, nunca mandou prender um jornalista, nunca censurou um jornalista, enfim, nunca perseguiu, a não ser se fez rebates, não é? Foi atacado e devolveu o ataque. Evidentemente, é o direito de defesa que todo mundo tem e tal. Só que parte da imprensa brasileira, ligada à esquerda, claro,
leva a defesa do presidente como um golpe contra a imprensa, essas coisas todas aí. Infelizmente, lá fora, o poderio de artistas ligados à esquerda, esses acabam danificando a imagem do presidente e do Brasil. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a José Maria Moraes e Helenice Meurer, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção, uma ótima semana e que Deus abençoe a você e a sua família.